Salve pessoal, aqui é o João e no vídeo de hoje é a terceira parte da nossa série de analisando o rosto masculino perfeito. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a área mais importante de todas, que é a área dos nossos olhos. Se você não está acompanhando essa série, basicamente, essa pessoa aqui, esse cara, não existe na vida real, ele é um rosto gerado por computador. Ele é considerado um rosto matematicamente perfeito, ou seja, ele tem todas as proporções, todas as melhores características que um homem pode ter em sua aparência. E hoje eu vou me aprofundar especificamente na área dos olhos. Então bora começar. E hoje serão 16 características diferentes, tá? 11 delas serão especificamente da área dos olhos e as outras 5 serão sobre as sobrancelhas, que é um fator muito importante na área dos nossos olhos e que pouca gente fala sobre. E vamos começar com a primeira de todas, que é a proporção da altura e da largura dos nossos olhos. Idealmente, o nosso olho deve ser 3 vezes mais largo do que comprido, como a gente pode ver no rosto do nosso modelo. Ele tem um olho bem mais largo na horizontal do que comprido na vertical. Eu dou uma importância 4 de 5 para essa primeira característica aqui. Novamente, se você não entende como funciona o sistema de importância, assista os últimos vídeos dessa série que você vai entender. E bom, aqui nós vemos um exemplo negativo, que é algo que eu sempre trago aqui. O olho desse ator aqui, se eu não me engano, é o ator que fez o Coringa do Esquadrão Suicida. Ele tem um olho bem arredondado, cara. O olho dele é só 2 vezes mais largo do que comprido. Ele tem um olhar realmente bem arredondado. E isso transmite vulnerabilidade, olhos de presa e também olhos infantis. Se a gente olhar para os olhos de uma criança, eles sempre são bem arredondados, não tem aquele olhar horizontal, olhar intimidante, que é importante para a atratividade masculina. E bom, só antes da gente ir para o próximo ponto, só queria lembrar vocês para adquirir a sua análise facial completa feita por mim. Eu já fiz mais de 20 análises em mais ou menos uma semana com o canal crescendo. O pessoal tá gostando bastante das análises faciais. Cheque o link da descrição e do comentário fixado. E bora para o segundo ponto, que é o formato dos olhos. Idealmente, os nossos olhos devem ter o formato amendoado, como mostrado aqui no exemplo. Parece realmente uma amêndoa. A parte lateral dos olhos deve ser mais ou menos puxada, enquanto aqui na parte central deve ter uma leve curva. O olho não pode ser muito arredondado. E para esse ponto aqui, eu dou uma importância 5 de 5, crucial. Não existe uma área dos olhos atraente se você não tiver esse formato de olhos. Se o seu olho for muito arredondado, vai ser complicado você ter olhos atraentes. E aqui a gente vê os exemplos negativos. O primeiro deles é uma pálpebra caída. Isso passa uma mensagem de olhos de presa, novamente. A gente vê que o olho dele é bem caído para baixo, é bem arredondado, e o contrário também acontece. A pálpebra superior dele também é muito curva, ó. Não tem aquele formato amendoado, largo na horizontal, tem uma curva bem acentuada aqui, e isso é outra coisa que dá o aspecto de olhar de presa. E a gente pode ver isso, inclusive na natureza. O que diferencia um caçador de uma presa? A gente vê no exemplo aqui da direita, o olhar de uma raposa, que é um animal caçador. Ele tem esses olhos cerrados, esses olhos amendoados, compactos, enquanto do outro lado a gente tem um coelho, que tem olhos extremamente arredondados, esbugalhados. E esse tipo de olho é ideal para o coelho, porque o coelho precisa enxergar muito bem 180 graus, 360 graus, para ele conseguir fugir do caçador. Esse tipo de olho é muito bom para uma presa, funcionalmente falando. Mas quando a gente fala de atratividade, o olhar da raposa é muito mais bonito do que o do coelho. E isso também vale para seres humanos, principalmente para homens. Um olhar mais cerrado, mais de caçador, sempre vai ser visto como mais atraente. Indo para o nosso terceiro ponto, é o espaçamento dos olhos. Novamente, mais um ponto 4 de 5, muito importante. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que a área dos olhos ela é extremamente brutal, tá? A maioria das características dos olhos são ou 4 de 5 ou 5 de 5. Não tem jeito. A área dos olhos é a mais brutal de todas, é a mais importante e é a mais difícil de consertar se você tiver uma área dos olhos ruim. E o espaçamento ideal dos olhos é de mais ou menos um olho à parte, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, não pode ficar muito longe desse range ideal de um olho, tá? Porque se o olho for muito separado, vai dar aquele olhar de inocência, aquele olhar de presa novamente, dá aquele olhar que você é meio bobo, infantil. E se o seu olho é muito junto um do outro, é ainda pior, porque dá aquele aspecto de consanguinidade. E o que é isso? É quando, por exemplo, 2 primos têm um filho, e aí o filho nasce
com isso daqui. Nasce com algumas características genéticas bizarras. E é foda, é brutal, mano. Não tem o que fazer, não. Quarto ponto, a profundidade dos olhos. Idealmente, os olhos masculinos devem ser bem profundos lá no crânio. Como a gente vê do nosso exemplo, o olho dele não é nada esbugalhado, não parece que tá saltando pra fora. Enquanto aqui a gente tem o exemplo desse ator famosíssimo que fez a série do Mr. Robot, inclusive, série muito boa, recomendo pra todo mundo. Ele tem claramente os olhos bem esbugalhados, parece que estão saltando pra fora do crânio. E a gente vê a aparência dele, ele tem uma aparência muito boa, inclusive. Todo o resto do rosto dele é bem harmônico, ele tem uma mandíbula muito forte, mas esses olhos extremamente esbugalhados dele prejudicam bastante a harmonia geral. E isso é mais uma prova que a área dos olhos é de longe a mais importante. E essa característica é mais uma 4 de 5. É brutal, se seus olhos são esbugalhados, é uma coisa praticamente impossível de consertar. Existe cirurgia para isso, mas são bem invasivas, é alto risco e alta recompensa. E aqui a gente vê um exemplo dos olhos profundos olhando de lado, olhando de perfil. Os olhos do nosso modelo aqui são bem encaixados no crânio, a gente vê que tem uma distância bem grande até o nariz, até a crista da sobrancelha. Os olhos estão perfeitamente encaixados no crânio. E aqui o exemplo negativo, os olhos dele são bem esbugalhados. Pra falar a verdade, nem é tanto assim, tá? Existem exemplos bem piores do que o desse cara aqui da foto, mas dá pra ver que o olho dele tá sim, bem proeminente, bem projetado, quase saindo pra fora. E aqui vem o depois, o olho dele tá muito melhor encaixado. Se eu não me engano, isso daqui é uma cirurgia que chama descompressão de órbita, algum bagulho assim. É uma das cirurgias mais invasivas que tem, tá? Não recomendo pra ninguém. É alto risco e alto retorno, cara. Quando dá certo, o resultado é muito bom, mas quando dá errado, pode te deixar até cego. Próximo ponto, uma órbita compacta. Falando de órbita, chegamos a ela. A órbita é basicamente aquele osso, aquele espaço no crânio humano, que tem no crânio humano. Idealmente, uma órbita atraente, de um olhar masculino bem atraente, deve ser compacta, deve ser pequena, não deve ser muito grande, não deve ser muito caída para baixo ou para os lados, nada desse tipo. E aqui nos exemplos negativos, a gente vê duas órbitas bem caídas, bem grandes, aquele formato de lágrima mesmo. E o que isso causa? Causa um olho arredondado, causa um suporte abaixo dos olhos porco. A gente vê que esse cara aqui da direita, ele tem olheiras, a pálpebra inferior deles é mais caída, uma órbita muito grande e muito caída pode causar esse tipo de problema. E é mais um ponto 4 de 5. Próxima característica, inclinação cantal do olho. Chegamos aí, ó, o famoso Negative Cantal Tilt, virou até meme essa porra. Mas não tem jeito, cara, esse daqui é o mais brutal de todos. Importância 5 de 5. Idealmente, a inclinação dos seus olhos deve ser ou neutra ou positiva. Como que funciona a inclinação cantal? A gente pega o canto interno dos olhos e o canto externo. O canto externo deve estar ou exatamente igual, neutro, né, 0 graus para baixo, 0 graus, ou de forma positiva. Então a gente pega um olho assim, é um olho positivo. Um olho assim, é um olho neutro. E um olho assim, é um olho negativo. E, cara, não precisa nem explicar por que isso daqui é importante, por que isso daqui é atraente, né? Uma inclinação negativa dos olhos, ela te dá esse olhar aqui. Ele te dá basicamente esse olhar aqui, um olhar de presa, um olhar cansado, parece que você não dorme, tem 20 anos, parece que você, sei lá, tá entediado. Cara, isso daqui é brutal mesmo. Mas felizmente, dá pra consertar com procedimentos. Mas os procedimentos que existem para consertar isso daqui são bem menos invasivos do que aquela cirurgia de órbita. Bem menos mesmo. E aqui a gente vê um exemplo positivo. A inclinação do olho dele é extremamente positiva. Coisa de 6 graus. Esse cara aqui é um modelo internacional dos mais famosos que tem. Ó, o olho dele é bem positivo. Olha aqui um exemplo um pouco menos pior do que isso daqui, né? Porque esse olho desse maluco aqui é absurdo, cara. É muito negativo. É coisa de 6 graus negativos, enquanto esse daqui é 6 graus positivos. Mas, por exemplo, esse olho desse cara aqui. Mano, no geral, ele tem um olho bem decente. O olho dele é amendoado, é bem saudável, não é muito arredondado, tal. A área dos olhos desse cara é decente. Mas ele tem a maldita inclinação negativa. O olho dele é um pouquinho caído, a gente pode ver isso. Coisa de 2 graus negativos, mais ou menos. Pode ser facilmente consertado com cirurgia. Porém, esse fator aqui da inclinação dos olhos é um dos mais importantes de todos. Até mesmo uma área dos olhos boa fica estranha com a inclinação negativa. Próximo ponto, o canto medial do nosso olho apontado para baixo.
Chegamos aqui no primeiro ponto que não é tão importante assim, tá? Importância 2 de 5. Tu não precisa disso daqui para ter um olhar atraente, mas se você tiver, que ótimo. O canto medial é a parte interna do nosso olho, e se ele estiver apontado para baixo, igual aqui do nosso modelo, ou desse cara aqui, que está com resolução ainda melhor, o olho dele, a parte interna do olho dele, é visivelmente apontada para baixo, né? Não é reta, não é assim, ó. O olho dele não é reto, não é desse jeito assim. É claramente apontado para baixo. Isso daqui é mais uma característica bonita. Se você tiver, é bom, é um bônus legal na sua aparência dos seus olhos. Mas não é obrigatório, tá? Então, se você não tiver isso daqui, relaxa. Próximo ponto, pouca exposição de pálpebra superior. Mais um ponto 5 de 5, crucial. Idealmente, a nossa pálpebra superior não deve aparecer ou deve aparecer minimamente. Infelizmente, a qualidade da imagem do nosso modelo é bem baixa, mas dá para perceber que praticamente não tem exposição de pálpebra superior no olhar dele. Eu vou deixar aí na edição outros olhos de pessoas bonitas que não têm exposição de pálpebra ou tem muito pouco. Idealmente, a exposição deve ser mínima, coisa pouca, quase nada, ou nenhuma. Ambas são bonitas. E aqui a gente tem o exemplo negativo, onde a pálpebra superior dele é extremamente abaixo da média, cara. Aparece demais. Isso daqui é outra característica de olhar de presa, né? Como vocês já estão cansados de ouvir. Passa aquele aspecto de cansaço, de medo, de tédio e etc. Dá para resolver isso daqui? Também dá, mas só com cirurgia. Próximo ponto, exposição de esclera. Mais um ponto que é 4 de 5. A gente vê aqui o mesmo exemplo de antes. O que é exposição de esclera? É a parte branca dos nossos olhos que fica abaixo dos olhos. Um olhar atraente não deve mostrar essa parte branca abaixo dos nossos olhos, tá? Isso acontece quando a pálpebra é caída, tá? Se você tem uma pálpebra inferior caída, automaticamente você vai ter exposição escleral abaixo dos olhos. E como a gente vê aqui no nosso modelo, não tem nada. O olhar dele é extremamente compacto, não tem exposição escleral abaixo dos olhos. Isso daqui é outra coisa que se resolve com cirurgia. Como a gente pode ver no exemplo do nosso carinha aqui, o olhar dele melhorou bastante no antes e depois. Próximo ponto, esclera branca. Importância 3 de 5. É bom você ter isso daqui, não é a coisa mais importante de todos os tempos, igual a inclinação, por exemplo, mas é importante, cara. Idealmente, os nossos olhos devem ser brancos, sem olho avermelhado, sem olho lacrimejando, sem olho vermelho, sem olho amarelo, sem... Não vai ficar usando drogas aí, porque senão seu olho vai ficar extremamente feio, a esclera não vai ser branca, vai ser avermelhada, amarelada. Então já sabe, importância 3 de 5. Se tu tiver o olho muito avermelhado e tal, passa um colírio que resolve isso daqui em poucos dias. Próximo ponto, cor dos olhos, 2 de 5, bônus. Não importa tanto assim, tá? A cor dos olhos, na verdade, é o que menos importa. O formato importa muito mais. Mas é fato que olhos mais claros são considerados mais atraentes. Então, se você tiver um olho verde, se você tiver um olho azul, um olho cor de mel, vai ser considerado mais atraente do que um olho castanho escuro, por exemplo. Isso daí é fato, em qualquer lugar do mundo. Ainda mais se você tiver um contraste maior. Como, por exemplo, aqui na foto, um cara negro com um olho extremamente verde, verde claro. Isso daqui eleva demais a aparência dele, porque o contraste é grande. Ele tem uma pele escura com um olho extremamente claro. É bem raro uma pessoa ter esse tipo de contraste aqui, uma pessoa de pele escura com um olho muito claro. Geralmente, quando tem, velho, é um cara que é extremamente bonito. Próximo ponto, agora vamos começar a falar das sobrancelhas. Já falei tudo o que tinha para falar sobre os olhos em específico. Agora é a vez das sobrancelhas. Idealmente, as nossas sobrancelhas devem ser escuras e grossas, igual o do nosso exemplo aqui. Sobrancelha bem cheia, sem falha, sem nada, sem risquinho, importância 3 de 5. E aqui no exemplo negativo, o cara basicamente não tem sobrancelha, né? Dá pra ver o contorno aqui levemente, mas os fios são fracos, não tem volume, não tem grossura. E ao contrário do que muitos pensam, velho, tu pode ter um olhar, tu pode ter uma área dos olhos muito boa, mas se sua sobrancelha se parece com isso, o seu olhar perde 50% da atratividade, pode ter certeza. Próxima característica, o formato da sobrancelha. Outro ponto, 3 de 5, é importante. Idealmente, o formato da nossa sobrancelha deve ser reto, com curvas retas, que inclusive é uma frase bem contraditória. Mas a gente vê na sobrancelha do nosso modelo, o contorno da sobrancelha dele não é arredondado, é bem reto. Aqui outro exemplo de uma sobrancelha que é praticamente reta, né? Quase não tem curva, tem uma leve curvinha aqui, mas quase nada, é quase 100% reta.
E aqui no exemplo negativo, a gente tem uma sobrancelha extremamente arredondada, tá? Isso daqui é mais um fator que demonstra que está presente nos olhos de presa, demonstra cansaço, demonstra surpresa, medo. Idealmente, a gente deve ter uma sobrancelha o mais reta possível, quando se trata de formato. Próximo ponto, inclinação da sobrancelha. Isso daqui tá quase 100% ligado com o formato, né? A inclinação deve ser idealmente positiva, igual do exemplo aqui, a sobrancelha dele tem a inclinação positiva, ou reta, igual do exemplo aqui do Channel Pry, desse modelo aqui. A sobrancelha dele é praticamente reta. Isso daqui é ideal também. Eu dou uma importância 4 de 5, porque se você tiver uma sobrancelha negativa, igual desse cara aqui, vai atrapalhar bastante a sua atratividade dos olhos. Como, por exemplo, nos olhos desse rapaz aqui, o olhar dele fica feio por causa dessa sobrancelha aqui. Por causa da inclinação da sobrancelha dele. Então, a sobrancelha tem uma grande importância na atratividade dos olhos também. Sobrancelha muito ruim não salva o olho bom. E vice-versa. Uma sobrancelha muito boa não vai salvar um olho muito ruim. Os dois aspectos devem estar lado a lado, com boa qualidade. Próximo e penúltimo ponto do nosso vídeo, distância da sobrancelha para os olhos. Importância 3 de 5. A sobrancelha deve ter uma distância curta para os nossos olhos. A sobrancelha deve ficar o mínimo possível de distância dos nossos olhos, como por exemplo do nosso modelo. A sobrancelha dele é praticamente colada com os olhos, cara. Quase não tem distância, velho. Olha isso, o olho dele tá aqui e a sobrancelha dele já tá aqui. É uma distância extremamente pequena. E isso, obviamente, é muito atraente. Porque passa aquele aspecto de olhar de caçador, de um olhar vidrado, um olhar intimidante. E isso é bom para a atratividade masculina. E no exemplo negativo, a gente tem uma sobrancelha muito longe dos olhos, extremamente longe. Além disso, ele tem exposição de pálpebra. Além disso, ele tem uma exposição de pálpebra muito grande, sobrancelha pouco reta. Essa área dos olhos aqui tá brutal, muito ruim mesmo. Mas é isso. Último ponto é a projeção da crista da sobrancelha. Ou da glabela, né? Chame do jeito que você quiser. 2 de 5 é um bônus, tu não precisa ter isso daqui idealmente. Mas aqui no exemplo, ele tem essa área aqui da sobrancelha bem projetada. Isso daqui é bem masculino. Mas não é algo obrigatório, não é algo tão importante assim. Como, por exemplo, esse olhar aqui. Os olhos desse cara, são bem bonitos. A sobrancelha desse cara é bem bonita. Mas ele não tem essa parte aqui bem projetada. Isso daqui é um aspecto bem feminino no rosto desse cara. Porém, não impacta em nada, né? O olhar dele continua sendo bem bonito. E bom, foi isso, rapaziada. O próximo episódio dessa série vai ser sobre o cabelo. Não vai ser 100% sobre cabelo, tá? A gente vai falar sobre saúde e qualidade de pele no geral. Mas enfim, é isso. Já puderam ver muito bem que a área dos olhos é a mais importante de todas. É muito brutal mesmo. A maioria dos aspectos é 4 de 5, ou 5 de 5, ou 3 de 5. É difícil você ver uma característica nos olhos que é pouco importante. A maioria é muito importante. E a área dos olhos é a mais difícil de se consertar, cara. É praticamente impossível você arrumar uma área dos olhos ruim, sem cirurgia, sem procedimento. E os procedimentos para a área dos olhos são considerados os mais perigosos de todos, né? Ao contrário da mandíbula, que são procedimentos de baixo risco e alta recompensa, as cirurgias para a área dos olhos são alto risco e quando dá certo, dá muito bom. Mas quando der errado, cara, é papo de ficar cego, de ficar com o olhar. De ficar com o olhar vesgo. É complicado. E bom, se você quiser adquirir uma análise facial completa, cheque o link da descrição e do comentário fixado. Já fiz mais de 20 análises faciais em menos de 2 semanas de canal. E o pessoal tá curtindo bastante. Numa base de dados interessante. Quando eu tiver um número bem grande, papo de 500, 1000 análises faciais, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês mostrando os dados, né? A distribuição de notas e etc. E adquira a sua análise facial. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham curtido e até mais.